Vibe Mundial FM. E eu vim falar hoje sobre comportamento. Olha que interessante. Você já parou para pensar que o seu comportamento, na verdade, é toda uma defesa que você faz? Eu vou explicar melhor. As pessoas se comportam de acordo com o que elas acreditam que elas precisam. E algo, né, é algo que não é racional, é algo que acontece. Então, existem vários tipos de comportamento que são grandes defesas. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que se esconde dos outros, uma pessoa que evita os outros, uma pessoa que não gosta de falar em público, uma pessoa que prefere não aparecer. Ela tem esse comportamento, certo? Esse comportamento é uma defesa emocional. É uma defesa que a pessoa criou, porque um dia lá na vida dela, essa pessoa, ela passou por alguma situação que foi tão dolorida, onde ela se expôs, né? Onde, ao se expor, ela tomou, às vezes, uma bronca de alguém, ou teve uma situação que não foi boa. Então, o que que aconteceu? A partir daquele momento, essa pessoa passa a ter esse comportamento onde ela fica com o pé atrás com as pessoas, ela se esconde. Esse é um exemplo. Vou pegar um outro exemplo aqui. Quando uma mulher, por exemplo, ou um homem, por terem se relacionado e no relacionamento terem tido experiências negativas, por exemplo, quando a pessoa passou por dores, passou por situações que foram complicadas, a pessoa, o que que ela faz? Qual o comportamento que ela gera? Ela evita, ela não quer mais, então ela se sabota, ela fala, eu vou, mas não vai direito. Esse é um outro exemplo. Vou pegar um outro exemplo para vocês entenderem que são os comportamentos de defesa que a gente cria. Quando uma pessoa ela é agressiva ou é áspera, eu chamo de pessoas ásperas, sabe? Uma pessoa que é áspera é aquela pessoa que ela não deixa você conversar com ela, ela já se defende, ela já ataca, ela já empurra emocionalmente falando. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que tem esse comportamento porque também ao se expor na infância, normalmente é na infância, pode ter sido em qualquer época da vida, mas ao se expor, aconteceu algo que foi ruim. Então, essa pessoa não teve a chance, aí já é um pouquinho diferente, né? Não teve a chance de se defender. Então, criou um comportamento que eu chamo de comportamento de defesa para se defender na vida adulta. Então, a pessoa se torna a pessoa áspera, a pessoa que muitas vezes é agressiva com as palavras, né? A pessoa que é rude. Por quê? Porque a pessoa está se comportando dessa forma para se proteger. Então, olha só, para acontecer, presta bem atenção ao que eu vou falar, para acontecer uma nova realidade na sua vida, você tem que fazer o seu comportamento corresponder à realidade que você quer. Isso significa que você precisa mudar o seu comportamento. Para pensar aí no seu desejo, na coisa que você mais quer na sua vida. Se você parar para pensar, você vai começar a entender que você precisa se comportar diferente para chegar nesse desejo. É ou não é? Você precisa talvez ser mais leve, talvez ser mais paciente, talvez você precisa talvez se tornar uma pessoa que se arrisca mais, uma pessoa mais desbravadora. A personalidade, né, que por trás desse comportamento precisa mudar. Por quê? Porque senão você vai continuar tendo os mesmos resultados. E eu faço isso, eu transformo esses comportamentos, transformo as pessoas para que elas consigam ser aquilo que elas desejam ser. E eu te pergunto, você está conseguindo ser o que você deseja? Né? Será que aquilo que você quer tanto você já conseguiu? Ou você sempre chega quase lá, se sabota, acontece alguma coisa e você cai tudo para trás. Gente, eu trabalho com gente todos os dias com isso, né? Nas terapias e também lá nos retiros, nossos retiros que são retiros espirituais e emocionais que promovem grandes transformações. E eu vejo as pessoas cheias de defesas, né? Quando as pessoas, inclusive, vão para o retiro. Aliás, o nosso próximo retiro, gente, é agora, domingo, dia 25, e eu só tenho 2 vagas restantes, só 2. Então, se você correr, talvez você seja uma dessas 2 pessoas. Eu trabalho com um máximo de 15 pessoas nesses retiros, justamente porque eu tenho um trabalho anterior ao retiro que eu faço, onde eu descubro essas memórias emocionais, esses comportamentos de defesa.
E aí, lá no dia, a gente faz essa grande transformação acontecer. Claro, você precisa ir só no retiro para fazer isso? Não, você pode marcar consulta comigo e a gente vai trabalhar também as suas memórias emocionais. Isso são memórias emocionais que geram comportamentos de defesa. Então, você se tornou esse você que você se tornou porque você passou por situações na sua vida que geraram sensações que não são legais, por exemplo, sensações relacionadas ao medo, sensações relacionadas a algo que te segura. Você também gera muitas vezes o comportamento de autossabotagem. Por quê? Porque no fundo, você está evitando a todo custo que aquilo aconteça de novo. Só que no fundo, você quer se tornar uma outra pessoa. Eu sei que você quer, mas você não conseguiu. Por quê? Porque está preso a essas memórias emocionais. Então, nessas memórias emocionais estão os nossos traumas, as nossas travas, os bullings que a gente já sofreu um dia na vida, né? E às vezes o bullying não precisa ser aquele bullying clássico onde o amiguinho faz algo com você ali. Às vezes é o bullying da própria mãe, do marido. Eu vejo muitas mulheres e homens presos e presas, né? Ao companheiro, à companheira. Por quê? Porque a pessoa tá ali o tempo todo caçoando o tempo todo, né, fazendo esse trabalho de botar o outro para baixo. Isso aí, né, isso acontece todo dia. Então, essas pessoas que estão presas a isso e não se soltam, elas, no fundo, elas acreditam que não podem se soltar. Elas estão presas porque elas acreditam que se soltar é ruim. Elas até querem, elas sabem que elas não querem isso, mas elas têm um outro pensamento que sobrepõe isso, onde elas acreditam que não tem saída. Se você é uma pessoa que você olha para sua vida, para os seus problemas, para a sua situação e você não enxerga a saída, você tem um paradigma na sua mão. Um paradigma é um modo de ação que você está usando. Agora, se você muda esse paradigma, né, e geralmente acontece muito isso nas sessões lá com a ayahuasca que nós fazemos nos retiros espirituais, antes, né, quando eu tenho as conversas para descobrir as memórias emocionais das pessoas, acontece também muito nas terapias, onde, por exemplo, a pessoa quebra o paradigma, quando eu mostro para a pessoa que existe uma saída, a pessoa fala assim, nossa, Cris, eu nunca parei para pensar nisso. Gente, é muito interessante, porque a pessoa realmente ela só enxerga um caminho, né? Eu vou dar um exemplo clássico. Às vezes você precisa resolver coisas na sua vida e você enxerga o único caminho que é ter mais dinheiro, por exemplo. Isso é um paradigma. Às vezes resolver algo na sua vida não envolve dinheiro, mas você acredita que é o único jeito. Então, você está preso a esse paradigma. Então, o que eu faço com as pessoas? Eu quebro esses paradigmas, eu olho para o comportamento, né, de defesa que a pessoa tem. Junto, né, nesse olhar, eu descubro a memória emocional, ou seja, aquele período da vida da pessoa que ficou armazenado dentro dela, literalmente nas células, e que faz a pessoa ter um comportamento automático, baseado naquilo. Então, é isso que eu faço essa transformação. Essa transformação você pode fazer de duas maneiras, através das consultas particulares, se você preferir, ou você pode fazer lá através dos nossos retiros com a ayahuasca terapêutica. Eu faço geralmente uma vez por mês esse retiro, às vezes duas, né? A cada 3 semanas, tem meses que acontece da gente conseguir no começo do mês e no fim do mês. Esse mês, por exemplo, só esse dia 25 agora, que é um domingo, é um dia inteiro. Você tem que tirar um dia para você, de manhãzinha até de noite, tá? Então, lembrando que eu só tenho as 2 últimas vagas para esse retiro e para o próximo dia, que vai ser no dia 15 de agosto, eu tô com a metade das vagas, né? Porque enche rápido, realmente. Então, gente, anotem aí o nosso WhatsApp, fala lá com o meu assistente o que você quer, se você quer fazer o retiro, corre, né? Eu dou prioridade para quem pagar antes, né? A gente não reserva nenhuma vaga. Se você quiser fazer as consultas, marca lá, fala, Michel, meu assistente, fala, quero marcar as consultas com a Cristina Long, e aí ele vai te explicar como que funciona, tá? Então, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 944 13 1010, 944 13 1010. Me segue lá também no Jornadas da Alma, tudo junto. Jornadas da Alma é o meu perfil que eu tenho utilizado, né, com mais frequência, aí no Instagram, Jornadas da Alma. E olha, se você jogar meu nome na internet, Cristina Long, você vai achar muita coisa minha. Você vai achar lá o nosso retiro, você vai achar... Tô há 24 anos trabalhando como terapeuta, né, gente? Então, tem os meus livros que eu escrevi, tem muita coisa. Você põe aí meu nome no Google, você vai descobrir muita coisa. Então, Cristina Long, mas o
um Instagram que eu tenho utilizado é o Jornadas da Alma. Então, olha só, você tem que alinhar, né, os seus pensamentos com as suas ações. Esse é o X da questão, né? Porque muita gente fica assim, ó, gente, para pensar, muito interessante. A pessoa, ela quer muito, mas ela não faz nada em relação àquilo que ela quer. Então, ela deseja. Se eu parar qualquer pessoa aí na rua, se eu parar, eu tô aqui na Paulista, né? A rádio fica aqui na Paulista. Se eu for ali no calçadão da Paulista e parar qualquer pessoa e fazer a seguinte pergunta: o que você quer? A pessoa vai achar que eu sou uma fada madrinha e vai dar uma lista gigante. Todo mundo sabe o que quer. Mas, se eu pego uma das coisas que a pessoa quer e pergunto qual é a ação que você está fazendo para chegar onde você deseja, aí a pessoa vem com os poréns, né? Com as justificativas. E muitas vezes, esses paradigmas no meio, a pessoa não acredita realmente que tem valor. São memórias, por exemplo, as memórias emocionais, né, que mais impedem as pessoas são as memórias de falta de valor, são as memórias relacionadas à identidade, né, da pessoa. Ela acredita que os outros podem, mas ela não pode. E outras, né, que são relacionadas a situações bem específicas na vida das pessoas. Então, é muito interessante, né, quando você olha para a sua vida e você entende quem você se tornou, e você se tornou esse eu de hoje aí que está me ouvindo, porque você baseou, né, esse comportamento. Claro que isso não é uma questão consciente, você fez isso de forma inconsciente, mas isso está totalmente relacionado a tudo que você vivenciou desde a infância, né? Então, como eu coloquei aqui no exemplo no começo do programa, onde a pessoa ela tem ali um comportamento, às vezes, agressivo para se defender, porque lá na infância, muitas vezes, a pessoa nunca pode se defender. E aí, o que a pessoa faz? Hoje, né, ela põe na cabeça, ninguém vai passar por cima de mim. Só que aí a pessoa não percebe que ela foi para o extremo. E aí, o que acontece? Essa pessoa foi para o extremo, ela mete os pés pelas mãos. Ou a pessoa, né, que tem um comportamento que é muito comum, que é o papel do bonzinho. É a pessoa que acredita que não tem valor. Quando a pessoa acredita que não tem valor, ela se submete demais ao outro. Por quê? É inconsciente. Por quê? Porque lá no fundo ela acredita assim: se eu for legal para a pessoa vai me amar, a pessoa vai me aceitar, a pessoa vai me ajudar. Então, muita gente tem aquela ideia, né, de que alguém vai enxergar, às vezes até espiritualmente falando, às vezes a pessoa acha que lá do céu vão ver ela e ela vai ser recompensada. E a pessoa faz tudo pelo outro. Mas, por quê? Porque está preso a um comportamento de defesa que está ligado a uma memória emocional onde a pessoa acreditou um dia que não teve valor. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que